faça um balanço de como foi 2025 no nosso HRC, por favor. Claro. Então, foi um ano bem desafiador, né? Antes de entrar para a direção, eu estava basicamente no RTA da pediatria, que não se trata de uma chefia, mas assim, como se fosse uma referência técnica, né, assistencial, ou seja, como alguém que representa a pediatria. E quando me chamaram para a direção, a gente estava vivendo aquele momento difícil da neonatologia que a gente ainda vive, né? Então, pensaram em contar comigo porque eu já tinha também exercido o cargo de RTD, né, de Referência Técnica Distrital em Pediatria, naquela época que a bronquiolite ela deixou muita criança grave, né? Então, a gente bolou algumas estratégias para melhorar. Então, assim, foi um ano realmente muito, muito desafiador, que nem você falou. Um dos problemas que a gente enfrenta em Ceilândia, mas em toda a Secretaria de Saúde, na verdade, é a questão do déficit de recurso humano, né? O famoso déficit de RH. Muitas vezes porque as pessoas ainda se assombram com o tamanho e com a proporção que a Ceilândia tomou ao longo do tempo, né? Porque o Hospital Regional de Ceilândia ele é um hospital de meio século de idade já, né? E a Ceilândia, ela cresceu demais, né? E com ela foram crescendo o Sol Nascente, o Pôr do Sol, né? Então, toda a extensão de Ceilândia. Então, a gente também acolhe muito o pessoal do entorno, porque a gente faz parte da região oeste, então, Braslândia muitas vezes precisa da gente, Águas Lindas também. Então, assim, a população que a gente abarca é enorme, né? E o nosso hospital, ele, infelizmente, ainda não cresceu em proporção, eu digo, não cresceu na proporção que a população também cresceu. E isso traz algumas dificuldades, né? Você até citou sobre a questão da reforma do pronto-socorro, que em algum ponto foi aventada, ela ainda tá sendo estudada, porque a gente precisa, sim, de algumas reformas lá nas visitas que o próprio Conselho de Saúde, né, faz, ou qualquer outro órgão, as visitas que a gente faz, ou quando a gente é mesmo atendido, ou quando a gente trabalha no Hospital de Ceilândia, a gente vê que o pronto-socorro, principalmente o adulto, é muito lotado, né? Quando chega naquela época que a gente chama de sazonalidade, a pediatria também fica muito lotada. Então, muitas vezes, o espaço físico ele fica pouco para a quantidade de atendimentos, né? E isso foi um trabalho que a gente começou a fazer muito ali pelo meio do ano, ali desde a minha entrada, que foi essa tentativa de organização ali do espaço, né? Enquanto a gente ainda não tem um fechamento, assim, uma definição sobre como vai ser de fato essa reforma, se ela vai ocorrer mesmo, ou se a gente vai tentar, né, fazer um PS construído do zero, enfim, são ideias que correm pela cabeça. A gente discute mensalmente ou semanalmente sobre isso, dependendo da demanda. A gente precisa abarcar as pessoas em locais adequados, né? Até porque isso é uma balança, né? Ou seja, eu preciso prestar atendimento para o cidadão que chega ali na porta, mas eu também não posso deixar descuidado quem já está internado, né? Então, quanto mais gente a gente coloca para dentro, mais difícil fica da gente tratar quem já está lá dentro. Isso traz um risco de desassistência para quem já está mais grave e para quem já está internado, né? Isso é algumas coisas que às vezes é difícil a gente entender ou a gente aceitar, né? Muitas vezes saem notícias, poxa, o HRC tá com restrição a atendimento para quem tem a pulseirinha vermelha, mas isso geralmente a gente faz quando a gente precisa de alguma organização de espaço, né? Eu não posso alocar mais pessoas onde não cabem mais pessoas, né? Preciso cuidar de quem está lá dentro para poder cuidar melhor de quem está lá fora, né? E para isso existe a classificação de risco, existem os tempos de atendimento, existem as pulseiras, para isso existe a atenção primária, né, com os postos de saúde, existem as UPAs, e existe o que a gente chama de atenção secundária, quando eles precisam, que são os especialistas lá fora, e o hospital terciário, que se trata do Hospital de Ceilândia, são as especialidades, que basicamente é quando o paciente realmente precisa internar, fazer algum procedimento ou algo mais complexo, né? E a gente está tentando trabalhar com essa ideia, né? Ou seja, pensando no pronto-socorro, a gente está tentando fazer uma distribuição lá dos leitos dentro do hospital, né?
Isso é um projeto da própria Secretaria de Saúde, que se chama de projeto de deshospitalização, ou seja, a gente cuidar bem da distribuição de leitos dentro do hospital para que o pronto-socorro não fique lotado. Porque o objetivo do pronto-socorro não é virar um local de internação prolongada, né? O pronto-socorro precisa ser um local de resolução rápida para quê? Para que a gente possa atender o quanto antes aquele paciente que está esperando lá no que a gente chama de porta, né? Ou seja, quem está esperando lá, quem está na espera, aguardando atendimento, né? Muitas vezes, para isso, a gente precisa de algumas estratégias, a gente precisa adiantar algumas cirurgias, a gente precisa fazer alguns procedimentos, a gente precisa liberar alguns espaços, né? E volta e meia a gente precisa fazer o que a gente chama de restrição de atendimento, né? Então, para que isso ocorra de forma adequada, a gente abre mão dessa estratégia, que é uma estratégia que é certificada pelo Conselho Federal de Medicina e também pela Portaria 386 da Secretaria de Saúde, né? E a gente faz isso temporariamente. Quando a gente consegue, a gente abre novamente a porta para os atendimentos de acordo com a classificação vigente e de acordo também com o RH que a gente tem lá para não gerar desassistência. Isso tem que ser uma prioridade nossa. E fazendo esse balanço, assim, conseguindo essa movimentação, né? Nesse ano, por uma das primeiras vezes, né, dentre os últimos anos na Ceilândia, a gente conseguiu reduzir uma taxa de ocupação, por exemplo, no nosso setor de ortopedia, que chegava a 525% de ocupação, né? Ou seja, pessoas no corredor, pessoas nas macas, né? A gente conseguiu chegar a menos de 70% de ocupação. Então, essa estratégia tem funcionado. Então, assim que a gente consegue liberar leito, girar leito, fazer cirurgia, os médicos mostraram muito comprometimento de todas as áreas, da clínica, da cirurgia, da obstetrícia, da ortopedia, enfim, da pediatria, em embarcarem nesse plano a nossa gestão de leitos, a nossa gerência de emergência, nossa gerência de cirurgia, enfim, nossa gerência das clínicas. A gente está trabalhando junto, a gente faz reunião semanal, a gente cuida de tudo isso, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa entrevista, mas ao mesmo tempo eu estou de olho em tempo real no que acontece no HRC, para que a gente possa sempre estar dando essa dinâmica, né? Ou seja, a gente entender que o hospital ele funciona 24 horas, ele precisa ter essa dinâmica, a gente precisa entender o que cada setor precisa fazer. E colocando cada setor com o objetivo que ele precisa ter e com a quantidade de pessoas para que a nossa quantidade de RH consiga abarcar, a gente distribui melhor essas pessoas e a gente consegue reduzir sim a taxa de ocupação. Então chegou em um ponto ali do nosso pronto-socorro que a gente conseguiu reduzir pela primeira vez a taxa de ocupação para não ter aquelas macas ou leitos extras, né? Então foi um momento muito legal no nosso ano, assim como quando eu escolhi pediatria nos 45 do segundo tempo, né? Também foi no dia 31 de dezembro, né? Mas, digo assim, não importa a hora, desde que a gente consiga alcançar o objetivo, isso é muito importante. Então, nesse momento, a nossa porta está funcionando normalmente, ou seja, o cidadão de Ceilândia que precisar de atendimento nesse momento, ele consegue, e lá a gente tem leito para abarcar ele. Então, isso é uma das coisas que eu mais sinto orgulho, né? E por fim, assim, acho que, para não me prolongar tanto, né, o que eu iniciei a minha fala, né, foi a crise que a gente está vivendo na neonatologia, no Distrito Federal, também na obstetrícia. A gente conseguiu organizar algumas introduções de portaria, e a gente teve a chegada de uma empresa terceirizada, né, ou seja, para trazer neonatologistas para a gente, né, e a gente conseguir colocar médicos o tempo inteiro, tanto no centro obstétrico, quanto na UTI neonatal, na UTI de média complexidade, que a gente chama de UCIM, e também no alojamento conjunto, que as pessoas conhecem como maternidade, né? E isso tem dado um giro muito bom, ou seja, aqueles pacientes que às vezes eles ficavam retidos no centro obstétrico por alguns dias sem ter os exames, isso tem acontecido em tempo real, ou seja, a criança nasce, ela já consegue receber o primeiro atendimento ali, porque a gente está tendo médico 24 horas no centro obstétrico. Então, isso também foi uma conquista muito grande que a gente teve, né? Ou seja, para 2026, a gente vai ter